e restaurantes vegetarianos. Do provedor celeste. Da narração do milagre do Senhor, provendo vinho para as bodas, bem como do fato de alimentar a multidão, podemos aprender uma lição da mais alta importância. A produção de alimentos saudáveis em fábricas para isso destinadas é um dos instrumentos do Senhor para satisfazer a uma necessidade. O celeste provedor de todo alimento não deixará seu povo na ignorância quanto ao preparo das melhores comidas para todos os tempos e ocasiões. Ser como o maná. No decorrer da noite passada, muitas coisas me foram reveladas. A confecção e venda de alimentos saudáveis requererá atenta consideração, acompanhada de oração. Há em muitos lugares muitas mentes a quem o Senhor, por certo, concederá o conhecimento da confecção de alimentos saudáveis e apetitosos, se ele vir que irão usar esse conhecimento na maneira correta. Os animais estão se tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento cárneo tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos, para que os homens e mulheres não tenham que comer carne. O Senhor ensinará muitos, em toda parte do mundo, a combinar frutas, cereais e verduras, numa alimentação que sustenha a vida e não produza doença. Os que nunca viram as receitas dos alimentos saudáveis que agora há à venda procederão inteligentemente com experimentar os alimentos que a terra produz e se lhes há concedido entendimento no tocante a esses produtos. O Senhor lhes mostrará o que fazerem. Aquele que concede perícia e sabedoria ao seu povo numa parte do mundo, concederá perícia e sabedoria ao seu povo noutras partes do mundo. É seu desígnio que as preciosidades alimentares de cada país sejam preparadas de forma tal que possam ser usadas nos países a que se destinam. Assim como Deus forneceu do céu maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará a seu povo, em diferentes lugares, perícia e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. O mesmo Deus que deu aos filhos de Israel maná do céu vive e reina. Ele dará habilidade e compreensão no preparo de alimentos saudáveis. Guiará seu povo no preparo de comidas sãs. Deseja que eles vejam o que podem fazer no preparo de tais comidas, não somente para a própria família, sua primeira responsabilidade, mas para auxílio dos pobres. Devem mostrar liberalidade cristã, compreendendo que representam a Deus e que tudo quanto possuem é dádiva sua. Conhecimento divinamente inspirado. O Senhor quer que seja comunicado a seu povo o conhecimento da reforma do regime. É parte essencial da educação a ser ministrada em nossas escolas. Ao ser a verdade apresentada em novos lugares, devem ser dadas lições quanto à maneira saudável de cozinhar. Ensine-se o povo como podem viver sem comida de carne. Ensine-se a simplicidade no viver. O Senhor tem estado a operar e opera ainda para levar os homens a preparar com frutas e cereais comidas mais simples e menos dispendiosas que muitas das que se podem obter hoje. Muitos não podem conseguir essas dispendiosas preparações alimentares. Todavia, não precisam necessariamente viver de um regime empobrecido. O mesmo Deus que alimentou os milhares no deserto com pão do céu, dará a seu povo hoje conhecimento quanto ao preparo de alimento por maneira simples. Ao chegar a mensagem aos que não haviam ouvido a verdade para este tempo, eles veem que se precisa efetuar uma grande reforma em seu regime alimentar. Veem que devem abandonar os alimentos cárneos, porque os mesmos suscitam a sede das bebidas alcoólicas e enchem o organismo de moléstias. Pelo comer carne, são enfraquecidas as faculdades físicas, mentais e morais. O homem é constituído daquilo que come. As paixões animais adquirem domínio em resultado da alimentação cárnea, do uso do fumo e das bebidas alcoólicas. O Senhor dará sabedoria a seu povo para preparar daquilo que a terra proporciona, alimentos que tomem o lugar da carne. Combinações simples de nozes e cereais e frutas, preparadas com sabor e habilidade, recomendar-se-ão aos incrédulos. Mas comumente se usam demasiadas nozes nas combinações feitas. Simples, facilmente preparadas, saudáveis. Preciso dar agora, meus irmãos, as instruções que o Senhor me deu relativamente à questão do alimento saudável. Essa questão alimentar é considerada por muitos como invenção humana, mas é de origem divina,
como bênção a seu povo. A obra do alimento saudável é de propriedade de Deus e não deve ser tornada uma especulação financeira para ganho pessoal. A luz dada por Deus e que ele continuará a dar quanto à questão alimentar deve ser para seu povo hoje o que o maná foi para o povo de Israel. O maná caía do céu e foi dito ao povo que o colhesse e preparasse para ser comido. Assim, nos diferentes países do mundo será comunicada luz ao povo do Senhor e serão preparados alimentos saudáveis adequados a esses países. Os membros de toda a igreja devem cultivar o tato e a habilidade que Deus lhes der. O Senhor tem habilidade e entendimento para todos quantos usarem sua capacidade em esforçarem-se para aprender a combinar os produtos da terra de modo a fazerem comidas saudáveis, simples e facilmente preparadas, as quais tomarão o lugar do alimento cárneo, de maneira que o povo não tenha desculpas para comer carne. Aqueles a quem é dado conhecimento acerca do preparo desses alimentos precisam usar seu conhecimento de maneira desinteressada. Cumpre-lhes ajudar seus irmãos pobres. Devem ser produtores da mesma maneira que consumidores. É desígnio de Deus que os alimentos saudáveis sejam manufaturados em muitos lugares. Os que aceitam a verdade devem aprender a preparar esses alimentos simples. Não é plano do Senhor que os pobres sofram por causa dos artigos necessários à vida. O Senhor apela a seu povo nos vários países para que lhe peçam sabedoria e depois usem-na devidamente. Não nos devemos assentar em desespero e desânimo. Cumpre-nos fazer o possível para esclarecer os outros. Mais simples e menos dispendioso. Podem-se fazer a muitos respeitos aperfeiçoamentos nos saudáveis artigos alimentícios que saem de nossas fábricas. O Senhor ensinará seus servos a fazerem preparações alimentícias mais simples e menos dispendiosas. Muitos há quem ele ensinará nesse sentido, uma vez que eles andem segundo o seu conselho e em harmonia com seus irmãos. Negociai com alimentos muito menos dispendiosos e que, preparados de maneira nutritiva, corresponderá a todo o desígnio. Esforçai-vos por produzir preparações menos custosas de cereais e frutas. Todas essas nos são dadas abundantemente por Deus para suprir-nos as necessidades. A saúde não é assegurada pelo uso de preparações caras. Podemos ter igualmente boa saúde usando as preparações simples de frutas, cereais e verduras. Compete-nos ser sábios no preparo de alimentos saudáveis, simples e baratos. Muitos dentre o nosso povo são pobres e devem ser produzidos alimentos saudáveis que possam ser supridos a preços que estejam ao seu alcance. É desígnio do Senhor que as pessoas mais pobres de cada lugar se supram de alimentos saudáveis e baratos. Em muitos lugares deverão ser instaladas indústrias para a fabricação desses alimentos. O que constitui uma bênção para a obra num lugar, sê-lo-á também noutro, onde o dinheiro é mais difícil de ganhar. Deus está atuando em favor de seu povo. Ele não quer que fiquem sem recursos. Está reconduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados na fabricação desses alimentos serão frutas, cereais e frutos oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. À medida que aumenta a fome, simplificar-se-ão os alimentos. A questão do alimento ainda não atingiu a perfeição. Resta ainda muito por aprender nesse sentido. O Senhor deseja que a mente de seu povo em todo o mundo esteja em tal condição que eles recebam suas impressões com relação à combinação de certos artigos na produção de alimentos, os quais serão necessários, mas ainda não são produzidos. À medida que a fome, a carência e a aflição aumentarem mais e mais no mundo, será grandemente simplificada a produção dos alimentos saudáveis. Os que se empenham nessa obra devem aprender constantemente do grande mestre, que ama seu povo e tem sempre em vista o seu bem. A lição de Cristo quanto à economia. Muito depende dessa obra. Os produtos saudáveis da terra precisam ser experimentados no esforço de fazer alimentos saudáveis e baratos. O negócio dos artigos alimentícios precisa ser objeto de fervorosa oração. Peça ao povo de Deus sabedoria para preparar alimentos bons para a saúde. Aquele que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes
suprirá as necessidades de seus filhos hoje. Depois de